Estamos vendo nas nossas duas últimas aulas a beleza e a profundidade do livro de Salmos. E observamos a variedade, os diversos tipos de salmos, e vale a pena continuar explorando essa maravilha de diversidade que nos ensina tantas coisas especiais. Existe um grupo de salmos assim que chamam a nossa atenção e a gente lê e fica meio confuso, né? A gente viu aí que é fácil entender o salmo de lamentação, de louvor, quando é oração, ou até mesmo quando é lamento, mas tem salmo que pede para Deus detonar quem pratica o mal. Você pega o Salmo 3, verso 7, diz que o salmista ora falando: Deus, quebra os dentes dos ímpios. Assim, a gente lê isso e dá até um susto, né? Que história é essa? Esses salmos são chamados salmos imprecatórios. E a gente lê isso e fica meio assustado, mas a coisa não é bem assim. Veja bem como é que a coisa funciona. Nos tempos antigos, durante parte da história dos Salmos, Israel tem um certo protagonismo no ambiente do Oriente Próximo. Em outros momentos não, mas não existe assim um tribunal internacional que poderia talvez julgar as grandes polêmicas da antiguidade. E a pergunta é: como é que a justiça vai ser feita? Então a resposta do salmista é a seguinte: olha, nós devemos entregar as coisas a Deus. E não pense que o inimigo era alguém que discutia por causa de alguma coisa no terreno do vizinho, ou porque a pessoa não conseguiu dormir bem à noite. Não, o inimigo geralmente é uma referência, especialmente ao estrangeiro, ou alguém muito perverso do meio do povo que queria tirar a vida da pessoa. E às vezes o que está em vista nessa situação é o rei de Israel morrendo como representante da nação e também alguém que está relacionado com a própria aliança davídica. Por isso o Salmo diz o seguinte: eu não vou fazer justiça com as próprias mãos. Deus é um Deus que abençoa quem faz o bem e traz o julgamento sobre quem faz o mal. Então a ideia do Salmo imprecatório é: Senhor, o Senhor faça o julgamento e haja com a tua justiça. Então a gente lê, por exemplo, a história da Babilônia, como eles invadem Judá, destroem o templo, matam muita gente, leva todo mundo para o cativeiro. Eles ficam lá. Aí o Salmo 137 vai dizer uma coisa que parece assustador, mas é: felizes aqueles que pegarem os seus filhos e derem com eles nas pedras. Quer dizer, os filhos da Babilônia, os babilônios, que sejam eles atingidos pelas consequências da sua maldade no mundo. Aí a gente começa a entender um pouco mais dessa questão dessa justiça retributiva ligado a um Deus completamente justo. Mas é importante ver que os salmos tinham coleções, né, como a gente mencionou, da família de Asaf, dos coraitas. Você tem alguns salmos assim, por si só extraordinários, como o 119, que é gigante, vale como uma coletânea praticamente. Mas, como alguns dos salmos faziam referência ao que as pessoas iam fazer no templo quando adoravam, você pega o salmo do 120 até o 134, você vai ter o que são chamados salmos de peregrinação, Shir Hamalot. Eram os salmos que falavam dos peregrinos que iam adorar ao Senhor no templo durante as festas, 3 festas anuais que o povo ia adorar. Então você vê, por exemplo, o salmo que diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é o templo de Jerusalém. Os nossos pés já se encontram dentro das tuas portas, ó Jerusalém, porque ele está celebrando, né? A gente vê isso é o Salmo 122, a gente vê o Salmo 121 também: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, porque o sujeito está viajando, e os montes são os montes na subida para Jerusalém. Então você tem a ambientação e você entende por que o salmista está dizendo o que ele está dizendo. Mas encerrando nossa reflexão breve aqui sobre os salmos, uma coisa importante nos salmos tem a ver com a questão do rei.
Várias vezes você tem o rei de Israel em vista, como você tem no Salmo Salomônico 72, você tem o Salmo 20, quando o rei vai à batalha, Salmo 46, protegendo Jerusalém. Por quê? Porque o rei é o rei davídico. E ele está na aliança de que Deus prometeu. Se ele morre, se ele é destruído, se aquela monarquia davídica acaba, quer dizer que a promessa divina vai embora. Tem a ver com a aliança que a gente estudou lá atrás. Por isso é tão importante. Além disso, um outro tema é que esse rei é apenas o representante do grande rei. Como diz o Salmo 48. Deus é o rei de toda a terra. Então essa celebração muito forte, por exemplo, entre os Salmos 93 e 99, celebram a Deus como o grande rei, reina o Senhor, revestiu-se de majestade, por causa dessa ideia que está ligada com a teologia do domínio, que vai desembocar depois na teologia do reino de Deus. O Salmo celebra o grande rei, o Senhor, o rei de toda a história, de toda a terra. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Caminhando pela literatura poética do Antigo Testamento, agora nós vamos chegar a um outro tipo de literatura bíblica muito especial. Nós vamos ver o famoso livro de Provérbios. Provérbios é um livro que está relacionado com a poesia hebraica, mas é o que a gente pode chamar mais de literatura sapiencial. Quando a gente abre o livro, vamos ver lá os 31 capítulos do livro de Provérbios. E o livro chama a nossa atenção, porque olhando para o que o texto diz no começo, as referências com pano de fundo histórico, o livro é atribuído, e faz todo sentido, ao famoso rei Salomão, o filho de Davi, que reinou em seu lugar. Por isso o livro é marcado por bastante sabedoria. No entanto, vai ficar claro que a gente sabe que Provérbios tem uma caminhada histórica. Quando você vai ler, por exemplo, o capítulo 25 e diante, você tem uma referência aos homens de Ezequias. Ezequias foi rei 200 anos depois de Salomão, ele só começa a reinar em 715 a.C., então a gente vê de fato que o livro tem uma história, tem uma composição e um texto final que provavelmente vai surgir depois do século VII. Mas o que Provérbios diz para a gente com muita clareza? Ele diz que a vida, ela não é fruto do acaso. A realidade que nos acompanha está muito integrada àquela ideia que vem da aliança, de que esse mundo de Deus não é um mundo louco, não é um mundo solto e sem sentido. Que existe procedimentos na vida que, se a gente considera e presta atenção, a nossa vida vai ser melhor, vai ser bem sucedida. E quando a gente dá as costas aos princípios mais importantes da vida, a gente se dá mal, é simples assim. Então, Provérbios vai apresentar para a gente, e aqui é bom ter muito cuidado com isso, a clara ideia de que as palavras que ali estão são máximas, atenção,
não são profecias, nem são promessas. Não quer dizer que cada provérbio está dizendo que toda pessoa que faz aquilo, em toda e qualquer circunstância, vai acontecer. Tá vendo? Então, Provérbios diz que se a pessoa trabalha, ele vai ser bem sucedido, né? Que o sujeito é preguiçoso, que ele deve aprender com a formiga, senão ele vai se dar mal. Eu conheci um cara que trabalhou a vida toda e se deu mal, mas porque o país estava em situação de corrupção, estava em guerra. O Provérbios não está falando em todos os contextos, está avaliando a vida do ponto de vista da perspectiva da realidade mais coerente. Então, nesse sentido, as suas expressões são de máximas que servem de referência para a vida. Então, o provérbio diz o quê? Cuidado com a família, fala muito da importância de ouvir o pai, de ouvir a mãe, fala do perigo da pessoa se envolver com relacionamentos ligados à vida promíscua e errada, fala da importância de educar o filho, de saber repreendê-lo no momento certo, de ensiná-lo adequadamente. A palavra ensinar, educar, corrigir, colocar no caminho é muito utilizada. O famoso Provérbios 22:6, que a gente entende que tem uma coisa meramente espiritual, mas ensine qualquer coisa para a criança enquanto ainda é cedo, que depois ele não esquece mais na vida. O valor do conhecimento, do ensino é ressaltado ali. O Provérbios também enfatiza virtudes na vida, dizendo que a pessoa que é prudente, que se controla, que não é dominado pela ira, pela fúria, a pessoa que é trabalhadora, que não é um sujeito preguiçoso, que não fala demais, que não é amigo do caluniador, do fofoqueiro, que sabe controlar a sua língua, ou seja, toda essa dimensão de virtudes que organizam a nossa vida de maneira promissora do universo social é um destaque no livro de Provérbios. Na verdade, se a gente quer ter uma vida adequada em família, nos relacionamentos externos, inclusive no nosso ambiente profissional, Provérbios tem as melhores dicas sobre coisas importantes do tipo, como maçã de ouro em bandeja de prata, é assim a palavra dita na hora certa. E ele traz lição para todo mundo, para homens e mulheres. A famosa mulher guerreira, vencedora, chamada de virtuosa no capítulo 31, mostra a dimensão completa desse livro especial, marcado por tanta sabedoria na literatura sapiencial do Antigo Testamento.